dia, Deus, do nada, fala com Noé. E isso daqui que a gente leu foi aquilo que Deus falou com Noé. Falou que iria destruir a terra e que era para ele construir uma arca. Porém, naquele tempo, eu não sei se você sabe, mas não existia chuva como existe hoje. E tá chovendo pra caramba esses dias. Mas não existia chuva ainda. A única coisa que eles conheciam era um orvalho que vinha e só umedecia as plantações que precisava, mas chuva que caía do céu não existia. Ninguém nunca tinha visto. Quanto mais um dilúvio. Era algo que fugia da realidade dele nessa época. Era algo que fugia do intelecto dele. Imagina Deus falar algo para você que ainda não existe. E falar assim, eu vou matar todo mundo, mas você vai entrar nesse barco, nessa arca. E não era algo pequeno, era algo muito grande. Era muito grande. E além disso, além dele ter que construir isso, Deus ainda falou para ele que ia enviar os animais para ele. Casal de animal, gente, aonde que a gente parar daqui, daqui a pouco começa a entrar uns bichos aqui, ó, um casal de cada espécie. Imagina só. Deus falou que ia mandar para ele. Será que se Deus falasse algo para você hoje dessa magnitude, você acreditaria? Será que se Deus virasse para você e falasse algo específico somente para você? Porque Deus, ele não falou para outra pessoa, Deus falou somente para Noé. Deus não falou nem para a esposa de Noé para falar assim, olha, eu vou falar com você e com a sua esposa, porque daí você não duvida, porque daí vai ter uma contestação ali e tal, ou então eu vou enviar um profeta lá de longe para falar com você, Não. Não falou. E agora nós vamos ler um outro texto. Gente, hoje está cheio de leitura. Vamos lá. Vamos folhear a Bíblia. Nós vamos lá para Isaías. Isaías 55. Isaías 55 a partir do 8. Nós vamos ler do 8 até o 11. A palavra do Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando Deus ele falou lá no começo com Noé, ele não falou simplesmente porque ele queria simplesmente provar a fé de Noé. Mas existia um propósito para aquilo. Existia um propósito para que a arca fosse construída. Existia o propósito de que a humanidade não morresse. Deus ele queria destruir aqueles que eram corruptos, mas Noé e a família dele, ele viu integridade. Então ele queria salvar a família de Noé e queria salvar também os animais que ele havia criado. Sabe, muitas vezes Deus ele tem falado aos nossos corações. Ele tem falado coisas que fogem às vezes da nossa realidade. Às vezes nós falamos, Senhor, mas é tão alto para mim que eu não consigo alcançar. Às vezes Deus tem falado de salvação
que vai salvar a sua família. Às vezes Deus tem falado coisas pequenas. A Ana aqui esses dias estava até falando de testemunho dela, né? De que ela não queria estar na frente lá de uma mesinha que era de frente para o ar-condicionado. Ela queria mudar de lugar e Deus fez com que ela mudasse de lugar. Às vezes Deus tem falado pequenas coisas. E mesmo assim nós temos duvidado do que Deus tem falado. Enquanto eu estava preparando a ministração, o Senhor, Ele falava ao meu coração: filha, existem pessoas que não entenderam o porquê de eu estar falando com elas. Nós temos que parar de achar que tudo tem a ver com o nosso umbigo. Ah, mas Deus está falando algo que foge da minha realidade. Ai, é tão grande. Ai, porque pastor, eu não consigo pregar. Ai, porque eu não consigo cantar. Ai, porque eu não consigo falar de Deus. Ai, porque eu não consigo falar de Deus dentro da minha casa. Ai, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, não posso... Coloca um monte de porquê. Mas, gente, entenda uma coisa. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos de vocês. Os caminhos do Senhor não são os teus caminhos. Aqui a palavra do Senhor, lá em Isaías, está falando o quê? Que a palavra dele não volta vazia. Antes ela tem um efeito e depois ela volta, porque existe um propósito para tudo aquilo que Deus tem falado. Sabe, existe um propósito de Deus para essa igreja. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Mas só vai concretizar isso se você tomar posse daquilo que Deus está falando para você. Seja algo grande, seja algo pequeno, não importa. Se Deus está falando, se atente, coloque-se na posição. Sabe o que é mais lindo da história de Noé? A arca não foi construída em 7 dias como Deus criou lá o mundo, né? Criou em 7 dias, em 6 dias e no 7º ele descansou. Não foi, gente. Ainda há discussões ainda sobre o tempo exato, de quanto tempo a arca demorou para ser construída, mas é o intervalo de 40 anos a 100 anos. E sabe por que eu li tudo aquele texto com vocês? Não só para entender as medidas da arca, porque isso daí a gente não vai entender mesmo. Mas é para a gente ver que em algum momento você viu Noé questionando Deus? Em algum momento ele falou assim: Deus, o Senhor está louco, eu não posso. Deus, o que é isso? Eu nem sei o que é arca, o que é dilúvio, o que é isso? Mas Deus, como eu vou carregar a madeira desse tamanho para construir essa arca? Como que eu vou fazer isso? Ele não começou a dar desculpa para Deus. Ele não falou para Deus ou questionou se quer Deus. Ele não pediu confirmação, ele não pediu nada. A palavra do Senhor vai dizer que o quê? Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Ele não questionou. A palavra de Deus não fala que ele questionou, porque se ele tivesse questionado, estaria aqui na palavra de Deus, mas ele não questionou. Ele somente fez aquilo que Deus tinha ordenado. Porque nós hoje temos questionado tanto a Deus? Porque se Deus fala A, nós retrucamos. É B, C, D, E. Fala abecedário inteiro para Deus. Ah, Deus falou que vai salvar o meu filho. Deus falou que vai salvar o meu esposo. Mas está indo de mal a pior. Mas se Deus falou, está falado. O que eu preciso é crer. O que eu preciso é caminhar com Deus. O que eu preciso é fazer igual Noé fez, obedecer aquilo que Deus tem mandado. É confiar na palavra que Deus já decretou. Ai, Olivia, esses dias nós estávamos até brincando lá em casa. O Jean estava falando a respeito dos gêmeos, que é o sonho do pastor, né? Ter gêmeos, gente.
Se Deus quiser, vem, né? E a gente começou a brincar. A gente falou assim, não passou pelo crivo da Elise e da irmã Nildete, então não vai. Deus não mostrou para elas, não vai acontecer não, pastor. Pode ficar despreocupado. A gente brinca com essas coisas, mas quantas pessoas nós vemos que está pulando de galho em galho, de igreja em igreja, procurando revelação? Porque eu vou colocar lá no YouTube para ver uma palavra para falar o meu coração, para ver se vai massagear o meu ego, ou para ver se vai bater com aquilo que eu acho que é. Eu busco até os temas lá da pregação para ver se vai dar certo. Tem que dar certo. O Senhor vai falar comigo, porque o nome da pregação é para falar comigo. Nós queremos que aconteça grandes coisas, coisas mirabolantes, para confirmar aquilo que Deus já falou aos nossos corações. Ei, você não precisa de confirmação mais alguma se foi Deus que falou para você. Se Deus falou, está falado. Mesmo que fuja da sua realidade, mesmo que vai além. Gente, é aí que a gente sabe que é de Deus mesmo. Gente, é verdade. Quando a gente acha que a gente está lá orando tal, e Deus fala alguma coisa e foge, tipo assim, não, Deus, isso é impossível. Aí que é Deus. Porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Porque se fosse possível, nós mesmos faríamos. Saiba que tudo aquilo que Deus ele falou, existe um propósito, assim como nós lemos aqui em Isaías. No versículo 10 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Você já parou para pensar que às vezes as coisas não têm acontecido na sua vida porque você não tomou posse daquilo que Deus já falou na sua vida? Ai, Olivia, mas que palavra dura, já logo no primeiro culto oficial do ano. Eu pensei, sabe, eu falei, nossa Deus, as outras igrejas estão fazendo a respeito de primícia, estão falando a respeito de 12 semanas, 12 dias lá para 12 meses de sucesso e tal. E o Senhor vai falar disso. Ele falou, filha, mas do que adianta ter 12 meses de sucesso para as outras coisas, mas não ouvir a minha voz? O sucesso só vem a partir do momento que eles confiarem em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar na sua vida se você ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos de Deus e praticar a palavra dEle. Assim a nossa vida será bem sucedida. Não precisa de fórmula, gente. Não precisa. Ai, mas eu preciso fazer uma campanha. Ai, que vai acontecer, vai romper. Gente, a palavra do Senhor já está dizendo. E quantas palavras o ano de 2022 Deus já não liberou sobre a sua vida? Quantas coisas Deus já não falou para você durante anos, talvez anos, e você não tomou posse até agora e está ainda orando para que aquilo aconteça, orando e nada acontece. Mas por que não acontece? Eu não vou falar uma ministração com tópicos aqui, 3 tópicos para você ser bem sucedido, 3 tópicos para você fazer isso. Não! Você não precisa disso. Você precisa ouvir a Deus e obedecer a voz dEle. Sabe, enquanto eu estava preparando a ministração, Deus falava muito claramente que existe um tempo novo para receber vida nova. E isso não é clichê, gente, não é. Isso, principalmente a gente da liderança, a gente tem percebido que nos dias em que nós ficamos um período sem pastor, né? Nós ficamos alguns meses sem pastor. E durante aqueles meses nós já pudemos ver
que Deus já estava querendo fazer. Deus já estava fazendo algo novo, diferente. Gente, Deus tem coisas novas para receber vida nova. Deus, Ele tem um tempo novo de crescimento, de rompimento para nós. Mas o Senhor, Ele falava muito forte ao meu coração: eu preciso destravar ministérios que estão travados. Estão